convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o texto do Antigo Testamento, Ezequiel capítulo 18, versículos 19 até o 20. E destacamos o versículo 19, que diz assim: Mas vocês perguntam, por que é que o filho não sofre por causa dos pecados do pai? A resposta é esta: é porque o filho fez o que era correto e bom. Ele guardou as minhas leis e as seguiu cuidadosamente, e por isso é certo que viverá. O tema de hoje é: Deus sempre consegue perdoar o arrependido. Às vezes nós achamos que é só no tempo de Jesus que foi feita aquela pergunta: por que esta criança ou por que esta pessoa está sofrendo tanto? Foram os seus pais que pecaram ou essa própria pessoa que pecou? Querendo dizer assim que os filhos, eles vão herdar os pecados dos pais e o castigo também deles. Aqui em Ezequiel está acontecendo a mesma coisa. Veja que isso já está lá no Antigo Testamento, e o povo preocupado de que os filhos vão pagar a culpa dos pais. Isso não é verdade. Jesus, ele falou que isso é uma mentira, o que o povo está falando, mas Ezequiel já falou isso, e o povo não mudou. Aqui é um ponto interessante para nós meditarmos. Se Jesus está tratando do mesmo assunto, dizendo que os pais pecam e pagam pelos seus pecados, os filhos que continuam a pecar igual aos pais, eles também vão pagar mais o seu próprio pecado. E se há arrependimento, não tem mais castigo. E Ezequiel, lá no passado do Antigo Testamento, já tinha falado isso. O povo não gosta de mudanças em seus próprios pensamentos. Muito se fala que precisa mudar, o mundo tem que mudar para melhor. O trabalho precisa evoluir e precisamos mudar para melhor. Nas famílias, as casas, os maquinários, o patrimônio, tudo precisa mudar para melhor. A igreja, o culto, a palavra de Deus precisa sempre ser melhorada. Sim, são coisas importantes que nós temos na nossa vida, mas o pensamento das pessoas não muda. E aí que começa o grande problema de muita gente. Se quer mudanças estruturais, mudanças em tecnologia, mudança nisso, naquilo e aquilo lá para melhor, mas o pensamento é o mesmo. Então é claro que não vai ter mudança de nada se nós continuamos a pensar do mesmo jeito que estávamos pensando no dia de ontem. É preciso saber um pouco mais no dia de amanhã ou no dia de hoje do que no dia de ontem. Nós precisamos nos dedicar para aprender a ter mais sabedoria e ver os nossos próprios erros do passado e não repeti-los nos dias de hoje ou nos dias de amanhã. E ainda, se podemos olhar os erros dos nossos pais, dos nossos tios, avós e assim por diante, o que eles erraram, nós não precisamos fazer a mesma coisa. Nós não temos que dar sequência àquilo que foi feito de errado. Mas nós podemos olhar para o erro dos outros, dos nossos antepassados, ou então das pessoas que estão presentes em nossa vida, e tentar usar isso para algo de bom para nós. Não que o erro seja bom, mas a lição que fica por detrás. Aprender e seguir uma vida boa, uma vida correta. E é isso que o profeta está falando, e Deus está falando para o povo fazer desta forma. Não se preocupem tanto com o erro dos outros. Te preocupa com o teu erro. Não te preocupa tanto assim, aquele pai, aquela mãe, aquele tio, aquele avô nos levou à falência,
nos fez isso de errado, ou sujou o nosso nome, ou nos construiu. Esqueçam isso, porque isso não adianta nada. O que adianta é a tua posição aqui no mundo, o que você faz, o que você deixa de fazer. E diz aí o profeta, se o filho faz coisas boas, ou então se arrepende, como o próprio Cristo falou, e pede o perdão dos seus pecados, aquilo que ele estava fazendo de errado está cancelado por Deus. E não tem mais esse pecado sobre a pessoa. Não interessa se o pai pecou, a mãe pecou, o avô, o tio e assim por diante. Eles vão cumprir o problema deles. E você vai fazer aquilo que é certo e você tem Deus do teu lado. Claro que nós gostamos da ideia de que os nossos pais sejam cristãos, que os nossos avós sejam cristãos, que a nossa família toda seja temente a Deus, e assim nós também neste momento, como os nossos filhos e netos e assim por diante. É claro que sim. Aqui o profeta não está falando disso, nem Jesus lá no Evangelho. Essa é a boa recomendação sempre, mas é a crítica que muita gente fala, que filhos nascem com defeito físico, filhos nascem com problemas ou vivem nos problemas por causa da culpa dos pais, que o castigo está sobre os pais e os filhos que já se arrependeram e seguiram o Senhor. Deus, ele é um Deus diferente do que os nossos pensamentos. Deus é um Deus de amor. Ele tem uma ética especial, coisas que nós não conseguimos compreender. Se um pai ou uma mãe erram, muitas vezes se coloca tudo na família. Não é assim que deve ser. Isso é parecido, sabe, com o quê? Quando você está viajando, sendo uma viagem curta ou longa, você está com um carro na sua frente e aquele carro, o motorista, é um barbeiro. É a pessoa que coloca em risco a tua conduta de direção, aqueles que vêm e passam de frente para essa direção, sentido contrário, e é um risco. Mas o problema é o passageiro que está lá dentro? Pode até ser. O problema só é o motorista. É o motorista que não sabe dirigir ou está usando de má fé, ou está acontecendo um problema. Assim é a vida de uma família. Se o motorista, digamos assim, o pai, ele vive no pecado e os filhos não estão no pecado, o castigo será só sobre ele e não sobre os filhos e a família, porque houve arrependimento. É claro que nós queremos que todos sejam arrependidos, é o que o profeta também quer, é o que Cristo quer, arrependimento para todos. Então Deus sempre consegue perdoar. Não podemos achar assim que chega um momento, por causa do pecado dos pais, os filhos não podem mais ter perdão. Podem sim, inclusive os pais. Deus perdoa a todo o que vem diante dele arrependido e cancela o castigo. Cancela o castigo e dá perdão, vida e salvação. E ele faz isso através do próprio Jesus, porque Jesus fez a obra da cruz. Então, através da obra da cruz, Deus dá tudo o que é bom para aquele que se arrepende. Amém. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai Celestial, perdoe os nossos pecados. Perdoe também o pecado dos nossos pais. Perdoe o pecado dos nossos filhos. Perdoe os pecados de toda a família, de todos os que nós conhecemos. E esses que vivem no pecado e não se arrependem, também te pedimos que dê uma oportunidade de arrependimento. Porque como é bom viver numa família ou entre os amigos, pessoas arrependidas e perdoadas pelo Senhor. Não se canse de nos perdoar. Dê sempre o teu perdão através de Cristo. Amém.